aqui, meu querido. Dei um abraço aqui no cearense, que quer bem e respeita o seu trabalho, a sua Muito competência obrigado. Muito como deputado obrigado. federal, brilhante, um patriota, entendeu? E Igualmente, doutor Jaziel. O senhor tem se dedicado aí ao nosso país e também à nossa sociedade, né? Temos esses duas vertentes aí. O senhor é líder da comissão de homeschooling e isso, estamos todos em quarentena aqui, experimentando na veia o que é pronto, homeschooling, sobretudo aqueles que são pais. Depois vamos falar pronto. sobre isso quando o senhor puder, que o senhor tem muito conhecimento aí desse tema. Com certeza. Então, agora está sendo bem praticado agora, né, o homeschool, né? Agora, forçosamente, os alunos estão aqui, tudo estudando. Pois meu amigo, a gente tem alguns assuntos interessantes aqui, porque sei que estou diante de um deputado que tem conhecimento da vida do país, e tem um interesse profundo de ver um Brasil melhor. E aí, por isso, é que nós vamos traçar aqui essa conversa. Eu já queria começar aqui para a gente falar um pouco desse projeto que foi votado, né? Onde o governo foi derrotado, nós tivemos só 70 votos, né? E aí esse cheque em branco para se gastar o que já não tinha, né? Exatamente. Aí a gente tem que explicar para a sociedade onde é que fica a lei do teto, né? Acabou a lei do teto, né? Claro que nós estamos numa calamidade, mas tudo tem que ter uma responsabilidade. Aí com isso entra o estado de calamidade dos estados e dos municípios. E aí esse projeto é para que o governo federal pague o INSS e o ISS dos estados. Aí eu queria que você desse... Dá para entender um negócio desse? Né? De repente, os governadores dizem, vamos fechar tudo, fica todo mundo em casa, esse aqui nós não podemos fazer mais nada. E aí, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da saúde física, sim, mas também a saúde do bolso, ela também está ligada à saúde física, porque se não tiver dinheiro para se comer, se vai adoecer, se vai enlouquecer, se vai passar mal. E é nessa linha aí eu queria ouvir aqui já você falar para a gente, para o cearense, a respeito dessa conta aqui que se o presidente não vetar, claro que ele vai vetar, né? E aí nos dê aqui, em linhas gerais, o que a gente pode ver sobre isso. Bem, da minha perspectiva, eu acho que os governadores assinaram que são incompetentes, são gestores incompetentes. E também assinaram que eles fazem parte de uma grande mentira. Por quê? Como é que foi vendido lá para a gente, né, doutor Jaziel? De que precisamos de recurso para combater o coronavírus, precisamos de uma série de coisas porque estamos numa pandemia, etc. Agora, o que salvar município e estado tem a ver com o combate à pandemia? Não tem nada a ver. É por causa de um ano eleitoral que estão liberalizando, os governadores estão abrindo mão da responsabilidade de ter que gerir o país durante uma pandemia. Eles simplesmente estão dizendo, eu fui eleito para ser gestor e eu não sei ser gestor. União, por favor, arque com todos os problemas meus, atuais e futuros. E eu estou aqui só para ficar bonito na fita e ser reeleito numa próximo ciclo eleitoral. Eles estão se eximindo de responsabilidade de gestão. E é isso que a gente, e só 70 deputados, né, Sim. que... Graças a Deus nós estamos inclusos. Somos uma minoria preciosa e temos que validar todos os outros 70, os outros 68, né? Sim. Porque, de fato, são brasileiros responsáveis. Se você passa todo esse custo para a União, isso vai explodir de algum jeito. Explode inflação, explode aumento de impostos, explode em todo outro tipo de jeito,
Então, os governadores estão agindo de uma maneira irresponsável porque eles não desenvolveram planos próprios que são sustentáveis no Estado. E é o que acontece no mundo inteiro. O mundo inteiro é dado a missão. Temos uma pandemia. Ok, como que você vai resolver isso? De uma maneira responsável ou de uma maneira irresponsável? A maneira irresponsável é passar a conta para a União, que é o que os governadores estão fazendo. No resto do mundo, onde tem ao menos mundo desenvolvido, né? Você tem gestores que são eleitos para fazer gestão. Sim. O que significa? Eles honram com a responsabilidade, eles honram até com erro. Eu acho que a gente até perdoa erros, não é, doutor? A gente perdoa erros, mas não perdoa mentira e fraqueza. E eles são eleitos para serem fortes, firmes, líderes e que façam gestão. Então, não estão fazendo isso. Estão assinando aí uma carta de alforria dos seus mandatos, na minha opinião. Com certeza. E esse projeto, com certeza, vai ser vetado. Vai ser vetado. Eu acredito que vai ser vetado. Né? Aí o Congresso terá oportunidade de repensar, né, antes de ter outra chance, de dar outra chance. Porque, veja bem, como é que vai ficar, por exemplo, o déficit, né? O déficit fiscal, né? Como é que fica isso? A dívida pública, né? O quanto que o Brasil está se endividando. Então, nós precisamos pensar no Brasil. Nós precisamos pensar no Brasil. Esses governadores têm que parar de passar para a população uma fantasia. Né? Tem que falar a verdade. É isso que você está dizendo aí, é muito importante. Eles foram eleitos para governar, para serem gestores. E não querer ficar aqui no colo do presidente, né? Um presidente que eles estão trabalhando. Doutor, como é que está sendo a percepção disso no Ceará? Aqui em São Paulo, eu acho que os cidadãos de São Paulo já entenderam que o governador está agindo mal nessa questão. Aqui também estão entendendo, viu? Estão entendendo. Nós temos uma boa parte, uma grande parte da população que está entendendo, porque hoje a população está interagindo nesse processo. Ela não está mais apática, ela está acompanhando o trabalho do deputado. Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente se chateia porque aparecem umas mentiras na internet e a gente fica, mas vale a pena, até mesmo com essas mentiras, a gente desfaz as mentiras, mas vale a pena sim essa situação de hoje, o verdadeiro cidadão que quer saber como é que está o trabalho do deputado. Então, eu posso lhe dizer, lhe assegurar, que aqui no Ceará muitas pessoas entenderam, entendem que o Brasil não pode, o governo não pode assumir essa responsabilidade. De repente, você dá quase 90 bilhões, né? Quase 90 bilhões. Né? Acho que vai até mais, vai até 180 bi aí para os estados. 180 bi, de repente, do nada, né? Sem saber de onde vai se tirar esse dinheiro e como é que vai ser feito, porque vai ser gastado aí de uma forma aí que precisa até os tribunais estar bem atentos, porque é tudo no estado de calamidade pública, né? Então as coisas são feitas apressadas, sem licitação, então isso aí é um grande problema. Então o povo aqui no Ceará entende e está sim constrangido. Está alerta e está constrangido com o que houve. Né? Está constrangido com a situação. Essa é a parte da equação que a gente ainda não falou, a gente ainda não tocou nesse assunto. Eu também não tenho tocado, mas eu já tenho escutado muito isso nas redes, e que esses recursos, vários governadores já estão promovendo aí reajustes, já estão fazendo licitações. Aliás, não estão fazendo licitação, estão contratando mais pessoas e obras e uma série de coisas sem licitação, ou seja, sem passar pelo processo de... E como você está em calamidade, isso, de certa maneira, se torna possível. Então, agora, com os recursos vindo, isso vira mais... Já começou a eleição, basicamente é isso. O processo eleitoreiro já começou. Contratar cabos eleitorais, fazer obras públicas de último momento para terminar e mostrar serviço.
Então, eu não sei como é que está indo aí, mas aqui essa suspeita já começa a se tornar mais tangível, né? No minuto que você coloca um processo eleitoral no mesmo ano. E como é que isso está sendo percebido aí no Ceará? Aqui em São Paulo estão todos bem alertas aí com relação a essa dinâmica. Eu não sei como é que está aí. Aqui também há uma vigilância, né? Uma vigilância. Embora aqui ainda predomine uma força muito grande, aqui a esquerda, as esquerdas aqui dominam ainda, mas tem um bom público que faz esse trabalho e que se manifesta nas redes sociais e que apoia os deputados e até dão sugestões e nos animam. Então, há uma grande parcela da sociedade aqui no Ceará que entende isso aí e está de olhos abertos para essa situação. Né? Agora, a nossa função é alertar e também monitorar isso aí, bloquear quando puder, né? Ficando sabendo que existem esses abusos agora com dinheiro mais fácil, vamos esperar que o Senado tome a postura responsável, né? A Câmara, nós vimos que não foi responsável. Você viu que temos aí 470 deputados ou 450 deputados que efetivamente não querem fazer rigor nenhum na gestão pública, né? Para qualquer um. Eu até estou dizendo, eles já estão também se avalizando como não serem qualificados para qualquer cargo executivo. Imagina dar um cargo executivo para um deputado que votou, tem uma tradição de votar contra o orçamento, de quebra de orçamento, de ruptura fiscal, desequilíbrio fiscal. Aí você vai se eleger prefeito, vai se eleger governador. Não pode, né? Acho que a população tem que ficar um pouco mais alerta aí com quem são os candidatos e se ele tem aquele rigor de fazer balanço, né? De saber fazer contabilidade, né? Porque estava tudo mais ou menos até arrumado, né? Na questão do teto de gasto, a lei de responsabilidade fiscal, o Brasil caminhando ali, se recuperando, né? Um esforço grande da equipe econômica e dos ministros, do presidente Jair Bolsonaro e dele mesmo, e também dos deputados que têm a intenção, que fazem a política partidária, mas tem um dever maior de que isso aqui você não faz para se não completar, né? Você faz por uma missão de ser um agente público, mas o seu projeto é um projeto que está ali restrito a servir ao povo que lhe confiou esse mandato. Então, estava caminhando, né? Nós, um crescimento. Então, quando a gente está nessa situação, acontece essa calamidade, que é claro que ninguém esperava e ninguém tem culpa. Agora, a gente tem culpa, vão ter culpados aqueles que se utilizaram desse momento para fazer o Brasil, né, e ficar numa condição pior do que quando o presidente pegou lá em 2019. Então, esses serão culpados. É isso aí que a sociedade tem que acompanhar e ver quem são essas pessoas. Né? Essas pessoas. É isso mesmo. Exatamente. Quem está se aproveitando fisiologicamente aí do momento, e isso tem sido a tradição, né? A população não quer mais ver isso. Ela quer ver pessoas honradas. Agora, nós sabemos que depender das pessoas e vamos eleger aqui só gente boa para o parlamento, né? A gente também temos que fazer uma reforma política para evitar que os maus dominem o jogo, né? Que no fundo é isso que acontece, né? A gente vê ali a nossa dinâmica de Câmara. Você tem bons representantes, só que eles estão em partidos, às vezes a liderança não é tão boa assim. E estão macunados aí com a presidência. Então, o poder que eles exercem acaba destroçando a capacidade individual dos parlamentares e a idoneidade individual dos parlamentares. Você é forçado a votar contra uma coisa porque a liderança do seu partido está te forçando a votar contra. Então, temos que mexer temos que fazer uma grande reforma ali, doutor. Nessa engrenagem. E é importante porque a sociedade precisa saber que, às vezes, o deputado votar em consonância com o que o povo quer não é fácil.
Primeiro, ele precisa estar num partido que seja dentro dessa linha e que o líder desse partido também esteja nessa linha. Porque o que acontece é que as lideranças aí no Congresso têm uma força muito grande, né? Praticamente só quem é ouvido são as lideranças. Então, os deputados eles não são ouvidos. Eles vão para lá para votar o que as lideranças decidem. O que elas dizem tem que ser feito, né? E se você não votar, você vai ter que enfrentar. Eu, por exemplo, estou enfrentando algumas dificuldades, porque eu não posso deixar o mandato passar por mim e eu não ter minha liberdade de fazer o melhor para o país através das minhas decisões. Acho até que as pessoas devem ser mais importantes nesse caso do que os partidos. Então, o mandato é do partido, eu acho que até deveria ter a oportunidade de quem tivesse condição de ser eleito sem partido, podia ser eleito até sem partido. Ia ter partido que necessitasse do partido para poder ser eleito, mas quem tivesse voto podia ir sozinho ser eleito e o mandato ser dele, ele representar o povo sem esse cabresto, né? Que é um verdadeiro cabreçamento candidatura independente, né? Independente, né? Então nós devemos Exatamente. marchar para essa linha aí, porque nós somos presos, nós somos reféns de grupos, né, poderosos que se instalam ali no Congresso, e ali é uma influência, uma cadeia de influência. Então, se você chega ali, você não participa, você é uma pessoa deixada de lado, e se você não tiver Deus na vida, você não tem chance de nada, porque a intenção é passar por cima e a pessoa não tem voz. Mas se você for eleito e tem uma voz, você tem que botar essa voz para funcionar e incomodar. Exatamente. Olha, e nesse ponto, vejamos agora, nosso partido tá dividido. Sim. E o nosso partido tem 20 e tantos, 25 deputados, 24, 25 deputados que simplesmente não participam da vida partidária. E a única chance que a gente tem para falar é durante a sessão do plenário. E se inscrever naquela sessão, você nunca sabe se você vai ser chamado. Então, você termina por não falar nada, não se posicionar. E vários dos teus eleitores aí te cobram. Por que você não fala? É porque o partido não está mais nos representando, né? O partido está em dissonância conosco e não vai abrir nenhuma brecha para que a gente possa falar em nenhum âmbito, seja em comissão, seja... Então, os eleitores que me elegeram ficam sem a minha participação em alguns pontos que eles gostariam de ver eu participando. Então, eu imagino que possa ser similar aí na sua situação. Não imagino que seja, mas eu vejo que até com esse sistema online, ia perguntar para o senhor, como é que o senhor está percebendo esse sistema online? Está funcionando? Tem benefícios? Não tem? Votando em casa? Como é que o senhor está vendo? Está funcionando porque era o mínimo que tinha que acontecer, porque também o Congresso não podia parar, né? Mas, efetivamente, a presença do deputado, então, ali, na casa dele, ali, na casa do povo, né? Do povo. Então, aquele contato, você está ali nas comissões, você está ali pedindo, bote esse meu projeto aqui para ser pautado na comissão, para ser pautado lá no plenário, que é muito difícil um projeto ser pautado para votar ali só dos poderosos, ali são poucos, né? Porque a gente faz um projeto e fica ali para 10, 15 anos, o que é um absurdo, e isso aí também que deve mudar. Então, é bom o representante estar ali. Nós estamos aqui, eu não sei se a gente se sente um pouco assim, pai, eu estou aqui, mas eu poderia estar lá, né? Estar lá trabalhando e estar lá naquelas comissões, então deixa a gente um pouco aflito, né? Porque o lugar do deputado é estar mesmo lá no plenário, nas comissões, e fazer daquele trabalho. Foi para isso que nós fomos eleitos. Mas a gente tem que trabalhar com o que tem, infelizmente o tempo é esse, e a gente vai aqui se adaptando por pouco tempo, né? Porque não pode ser muito tempo. Que a gente perde, obviamente, que as comissões, a gente não consegue agir dentro das comissões, e as comissões nem foram instaladas, então isso acho que é um atraso aí para a nossa legislatura. Eu acho que a gente também perde
com relação ao contato que você tem com as lideranças durante o processo de plenário. Então, esse contato próximo ali, esse diálogo próximo você deixa de ter. Isso acaba não influenciando o que está acontecendo lá. No entanto, acho que você ganha alguns aspectos. Eu estava até falando numa outra live que eu participei, que a tua equipe lá, o parlamento é muito insalubre, né, deputado? Aquele lugar é barulhento, ficam todo mundo na tribuna falando, ninguém prestando atenção. Estressante. Uma bagunça no meio ali do plenário. Você não sabe se o cara tá na bagunça porque está falando com as lideranças, ou se é para escutar o presidente, ou se é para escutar alguém na tribuna. Então, todos ali nos seus WhatsApp celulares, e você acaba até se perdendo um pouquinho nessa bagunça do que está sendo votado, a discussão que está acontecendo. E quando, nesse sistema online, eu acho que você ganha isso. Eu acho que você ganha um pouco mais de foco sim. no debate, Sim. Né, que está sendo gravado naquele momento. É mais organizado. Menos barulho. Nessa parte aí é mais organizado, com certeza. Mas, e você ganha a família também, né? Tomar conta ganha a família. Da criançada. Né? É verdade. Mas meu amigo Felipe, deputado, então aquela história aqui de menos Brasília e mais Brasil foi invertido, né? Que agora tá tudo Brasil, né? Tá tudo Brasília, né? Tá tudo Brasília. E os próprios governadores falando para Brasília assumir tudo, né? Você vê que os governadores e prefeitos falando, Brasília, faça alguma coisa. O que estava se arrumando o Pacto Federativo, né? Onde os governantes eles iam ter mais liberdade e assumir a responsabilidade. Isso agora foi tudo transferido para o presidente da República. Aliás, tudo que acontece no Brasil ele é responsável. Imagina isso aqui agora, né? Então, complicou mais ainda. Né? Eu acho que poucos gestores, poucos poderes executivos, governadores e prefeitos estão vendo isso. Que eles estão entregando mais poder para o presidente. Ainda bem que esse presidente não quer mais poder. Exato. Ele quer que os estados e os municípios façam por conta própria e não interfiram cada vez menos, a União interfira cada vez menos nos estados e municípios e deixar eles resolverem seus próprios problemas. Então, esse presidente pensa assim, se fosse um outro presidente que pensa em criar um poder totalitário, criar uma ditadura, não existe ditadura, não existe ditadura que quer descentralizar o poder, não existe. Então, o pessoal fala, é um ditador, é um tirano. Mas como? O cara quer descentralizar o poder, ele quer reduzir impostos. Como é que um ditador quer menos poder financeiro e menos poder político? Como é que é isso? Então, as pessoas estão sintonizadas que as narrativas não estão muito casadas com a realidade, né? Então, isso aí não é o ditador na sua essência. A ditadura na sua essência não é isso, né? É o contrário. Né? Exatamente, então, é o contrário. É puxar mais poder para si próprio, ser mais poder politicamente, financeiramente, e não é esse o caso. E aqui você vê, ao contrário, quem tem cabeça de ditadorzinho são os governadores. Né? Sim, é o que está acontecendo nos estados, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vê São Paulo, a gente vê aqui prefeitos aqui, né, no Ceará, em São Paulo, em todo canto, eles fechando tudo, botando o pessoal para dentro de casa. Aquele vídeo daquela senhora que foi agredida, né, retirada de um banco da praça e colocada no chão, algemada. Quer dizer, ali mais ditadura do que aquilo não existe, né? É um estado que eu nem pensei que fosse existir aqui no Brasil. Nem pensei, porque esse pessoal fala tanto de ditadura, mas no tempo da ditadura, lá no meu interior, ninguém soube nem o que era ditadura, se houve essa ditadura, né? E aqui, agora, nós estamos vendo as pessoas sofrerem em todos os municípios, as pessoas estão sendo tolhidas do seu direito de ir e vir, né, nessa loucura de manter as pessoas dentro de casa. É isso mesmo, isso mesmo. E não temos, olha, o que os governadores e prefeitos não fizeram ainda é dar uma saída.
Falou assim, olha, pessoal, vai ser durante um mês, ou 2 meses, ou uma semana, 2 semanas. Vai ser só em algumas regiões, algumas áreas. Eles não estão dando uma saída. E, na minha opinião, a saída seria você botar uma política de usar máscaras em lugar público, que é o que está acontecendo na boa parte do mundo, já estão fazendo isso. Usar máscaras e fazer testes preventivos. Testes rápidos, né? Testes rápidos. em massa. Então, agora eu fico pensando, imagina o seguinte, orçamentariamente falando de orçamento, que a gente já participou disso. Se a nossa política é de fazer com que a população use máscara e faça testes preventivos, o que isso tem a ver com salvar uma prefeitura ou salvar um governo? O dinheiro está indo para o lugar errado. O dinheiro deveria estar indo para os testes e para as máscaras. Mas não, eles não querem nem saber de falar disso. Então, são os recursos ali para salvar a pele deles em conta pública e sem nenhum compromisso de usar isso numa estratégia de saída dessa quarentena. Olha que loucura que a gente está provando. Não, tá uma loucura mesmo. Né? Mas o que você poderia sugerir o que poderia ser feito para amenizar essa recessão, a possível recessão que virá, com certeza, porque do jeito que as coisas estão andando aí, nós vamos ter um grande prejuízo. Na sua opinião, o que poderia ser depois a primeira, assumindo ainda que a gente está em quarentena, a primeira coisa é isolar o problema, ir até onde está o problema. O problema não está em todo lugar. O problema está só nos grandes centros. Então, focar em políticas só para os grandes centros e deixar as pequenas e médias cidades onde não há o problema tão grave, ou nem existe ainda a contaminação de Covid, deixar isso mais livre, para que a economia possa fluir, ao menos, fora dos grandes centros. Isso, assim, é grátis, é grátis. É só uma questão de você mudar a chave de política mesmo. Agora, aonde eu reverteria os recursos não é prioritariamente para criar os leitos. Eu entendo o rigor de você ter leitos capacitados para aceitar todo mundo, mas é muito caro. Primeiro, é caro ter leitos. Segundo, precisa de equipamento hospitalar também que é caro, e precisa de gente capacitada para agir. Então, você está agindo no custo mais caro. O que eu diria que seria mais barato é migrar para uma transição migrar para uma política de máscaras e de testes, exatamente, preventivos. Aí você, com os resultados, você faz o isolamento seletivo. Aí você consegue nem precisar ir para o leito. Você vai para casa, começa a tratar cedo a doença, como estão indicando aí. Eu não sou médico para qualificar aqui, mas parece que os outros países estão usando a hidroxicloroquina ou cloroquina logo no começo dos sintomas. Isso tem tido resultado. Não sei se é a melhor saída, os médicos dizem. Mas existem estratégias. Eu, como gestor, se eu fosse gestor, eu estaria adotando medidas assim, porque são medidas responsáveis. Então, eu acho que é as duas saídas aqui que eu estou apontando. E quem tivesse bem, ia trabalhando, ia produzindo. Né? Se você não fez o teste, não está doente, ou se está doente, ficou bom, vai produzindo. Não pode ficar desse jeito aí, porque senão a conta vai ficar grande, né? E só vai para cima da União. Né? É isso mesmo. Então, não estão vendo outras estratégias. Eles não estão nem pensando em ter outras estratégias. Isso que é preocupante, sabe? A cabeça das pessoas é de obedecer. E os prefeitos estão obedecendo. Os governadores estão obedecendo à OMS. E peraí, você não faz um contraponto? Você é um governador, você tem responsabilidade, você tem que absorver uma informação dessa, internalizar essa informação e desenvolver o seu plano que você possa ser responsável, não é? São realidades diferentes. Diferentes. A nossa realidade é diferente dos Estados Unidos. É diferente da Itália, é diferente da Alemanha. Né? O clima, a situação está diferente. Com certeza. Mas, meu deputado, eu quero lhe fazer aqui uma pergunta que eu sempre vi o pessoal pedir, o pessoal da esquerda, né? Que eu falo assim, o pessoal que
pessoal socialista, o comunista, eles falam muito sobre a taxação das grandes fortunas, né? Então, explica aí para a gente o que a gente não está vendo que existe, porque parece assim uma coisa tão boa, vamos taxar as grandes fortunas para minimizar a crise, né? Mas o que existe dentro desse sanduíche aí para a gente passar aqui para o nosso público que está nos ouvindo, nos assistindo? Muito bem, excelente pergunta. E vou até acrescentar, não é só grandes fortunas, né? Eles querem imposto sobre dividendos, aumentar o imposto de renda, né? Querem aumentar o imposto de herança, então você não vai deixar nada para os seus filhos, né? Então eles querem só taxar. A resolução de crise para eles é arrancar mais dinheiro da população, né? É assim que eles resolvem o problema. Mas enfim, vamos falar aqui do imposto sobre grandes fortunas, porque é muito bom que você está levantando essa bola agora. Primeiro, grandes fortunas no Brasil. Quem tem grande fortuna já não é mais cidadão brasileiro. Desculpa falar isso, a verdade é essa. Sim. Quem tem grande fortuna de verdade, estamos falando aí de 50 milhões para cima, ou 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões para cima, já tem outras cidadanias, tem outros passaportes, já tem propriedade fora, já tem uma série de coisas. Então, se a gente decide tomar uma decisão assim, olha, vão aplicar imposto sobre... O que eles fazem? Entrega o passaporte brasileiro. Fala assim, eu não sou mais brasileiro. Agora eu sou português. Agora eu sou... E já transferiu todos os patrimônios para fora. Então, eles nem podem ser tributados como não cidadão. Né? Você pode tributar todo cidadão. Mas você tributar o não cidadão, não existe isso. A não ser que é um turista passeando por aqui vai pagar imposto como todo mundo aqui, imposto de consumo. Então, já começa a perder por aí. Segundo, então, a arrecadação ninguém é idiota com muito dinheiro, ninguém é idiota de ficar esperando a passar essa lei. Eles vão embora antes. Então, nós vamos perder. Né? Então, já vai perder aí bilhões, centenas de bilhões de reais, muito mais, talvez, até chegando, talvez, não sei se pode chegar a trilhão, mas centenas de bilhões vai perder. Então, vão perder aí de patrimônio tributável. Número 1. Número 2, o custo para você arrecadar de quem tem grande fortuna é muito alto. Por quê? Porque ninguém está com 20 milhões em caixa, numa conta bancária, esperando ser tributado. Ninguém é idiota de deixar dinheiro parado ali. Tá tudo em poupança ali, 20 milhões parado. Ninguém tem. Está tudo investido. Ou num fundo de investimento, ou é um imóvel, ou é uma ação, uma empresa. Então, para cada indivíduo, você vai precisar de uma equipe para fazer uma avaliação de quanto que é tributável da grande fortuna daquela pessoa. Então, o custo de coleta desse imposto vai ser muito alto. E acredite se quiser, muitos dos países, aliás, eu tenho uma lista que eu vou divulgar, de todos os países que efetivaram o imposto de grande fortuna e depois saíram do imposto de grande fortuna, ou seja, pararam de cobrar imposto de grande fortuna. E a maior parte deles é por causa do custo de cobrança. Custa mais caro você cobrar do que você está arrecadando, porque é complexo você mensurar o quanto que uma pessoa tem de grande fortuna. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, esse que é o ponto que é o preocupante aqui, doutor, e é onde a classe média precisa ficar alerta. Tá? Aí é onde pega a população. Os primeiros 2 pontos é uma característica aqui. Agora, onde que a sociedade precisa ficar alerta? Eles estão informando que o que eles vão considerar de grande fortuna é na faixa aí de 20 milhões de reais. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem 20 milhões de reais, é 5 milhões de dólares. Vamos identificar que nos Estados Unidos, o imposto sobre herança, que o Trump agora passou, é acima de 40, 50 milhões de dólares. Tá? Então, estamos falando aqui de um fator de 10 vezes mais que aqui. Ao menos o imposto sobre herança lá. E quando ele passou essa medida, o que aconteceu? Todo mundo que fugia dos Estados Unidos, os milionários que fugiam dos Estados Unidos, literalmente, estou falando por ano, 2 mil milionários fugiam dos Estados Unidos, entregavam um passaporte e falavam assim, eu sou classe média, fiquei rico, estou com um patrimônio aqui que vai ser tributado em, sei lá quanto, 40%, que era o que eles estavam tributando lá, eu vou embora dos Estados Unidos. E estava acontecendo 2 mil por ano.
E o que aconteceu? Ele revogou essa medida, estendeu para 50 milhões, entendeu? Então, 90% da população não vai pagar nenhum imposto sobre herança. E o que aconteceu? Começaram a voltar. Esses que tinham grandes fortunas começaram a voltar para o país e reinvestir no país, e deixar o dinheiro lá, comprar mais propriedade, ter mais em poupança. Então, teve efeito inverso. E o que acontece quando você deixa esse imposto ser criado é que como eles vão vendo que não estão arrecadando muito, a cada ciclo de 1 ano, 2 anos, eles começam a baixar cada vez mais. Então, começa com 20 milhões, aí depois não dá 1 ano, 2 anos, aí cai para 15, depois cai para 10, depois cai para 5. Depois, uma pessoa ali com 1 milhão, 100 mil reais é grande fortuna. E aí você está pegando toda... Porque, no fundo, é essa dinâmica de pessoas, ninguém é idiota esperando ali, vou pagar mais só porque eu tenho fortuna. Vamos entrar no quarto ponto aqui, que se não só toca na classe média, que toca agora os aposentados. Sim. Imagina você um aposentado, você tem um imóvel que você herdou ou que você acumulou toda a sua vida para ter, e o valor de mercado está numa área boa, o valor de mercado dele vai subindo, de repente isso é considerado grande fortuna, mas você é um aposentado e você ganha... Você ganha recursos fixos e até decrescentes ao longo. Então, como é que você vai pagar um percentual sobre um imóvel ou algo que foi herdado ou você mesmo acumulou durante toda a sua vida? Então, tem todo um tipo de complexidade ali. A verdade é o seguinte, é demagogia, imposto sobre fortuna é demagogia. Os países que adotaram saíram depois de grandes fortunas, eles começaram com esse ímpeto, assim, vamos taxar os ricos e tal, porque é justiça social, igualdade social, toda aquela baboseira, mas eles viram que não era prático e que criava problemas muito maiores até para a sociedade, para a economia e também para a burocracia tentar cobrar esses impostos. Então, vamos aprender com a história de todo mundo, né? Não precisamos reinventar a roda aqui nesse problema, né? É verdade, é verdade. E não tem cabimento, no momento de crise, você pensar em aumentar imposto. Estamos passando por crise, aumentar imposto. É um raciocínio que não procede. Então... É verdade. Olha, aquele seu livro, eu gostei muito. Mas aí, uma das coisas que me chama a atenção, quando você fala que a Constituição ela dá uma proteção, ela é paternalista, né? Aliás, o Estado, quero corrigir, o Estado, né? O Estado torna-se pesado porque ele quer tomar conta de tudo, não é isso? Isso. Resta poucas coisas para... Quer dizer, não se fala na iniciativa privada, se acredita que o Estado é que ele pode produzir e fazer a riqueza, quando, na verdade, isso não é a verdade. Isso não existe, né? Exatamente. É feito pelo capital, pelo trabalho, com o capital, e o Estado tem que administrar bem, né? Mas aí a gente vê que, por exemplo, agora, nós vivemos assim que o nosso país é um país assim muito judicializado. Quer dizer, o próprio presidente está sofrendo porque o decreto do presidente não é acatado nos tribunais dos estados, né? E prevalece a vontade de cada governador a despeito do que o presidente pense do que ele quer fazer, né? Quer dizer, os governadores só respeitam o presidente se for para o presidente dar dinheiro. Se não for, não é respeitado. Então, há essa confusão. Na minha cabeça, acho que existe uma confusão. Seria o caso de se pensar numa nova Constituição para esse país? Absolutamente. A questão de Constituição é o início, meio e fim do problema que o Brasil enfrenta. O Brasil tem uma economia muito dinâmica, tem um povo consumidor, trabalhador, produtor de riqueza, temos recursos naturais, temos proximidade dos grandes mercados, temos fronteiras com países que também são países interessantes de fazer comércio. Não tem nenhuma limitação. Se a gente fosse uma ilha isolada, sem recurso natural, com pouca população, a gente não é esse o nosso problema. Nosso problema é especificamente político, e esse problema político está definido ipsis literis na Constituição brasileira.
ela é feita com uma cabeça do século XX, que foi uma cabeça do socialismo. Foi onde as ideias... O socialismo é que gerou a Constituição de 88. É uma Constituição socialista. Sempre foi, durante todas as constituições do século XX, muitos direitos, muitos direitos e poucos deveres, né? Muitos direitos e poucos deveres. Só direitos. No fundo, as pessoas devem estar escutando. Foi, pô, mas eu sou contra os direitos. Não, não é que eu sou contra os direitos. Ao contrário. É que, do jeito que está escrito, o direito de uma pessoa é uma obrigação do Estado. Então, quando o Estado se impõe a obrigação, significa que ele vai criar uma burocracia para entregar aquele direito. A burocracia custa dinheiro. Então, ela vai tributar ilimitadamente, porque tem que entregar aquele direito por obrigação. E é assim que a Constituição socialista, ela dá poder ao Estado, ela tira poder da sociedade, ela tira a liberdade da sociedade. Na verdade, a gente tem que mudar um pouco a mentalidade. Porque, na minha visão, e é muito clara essa visão, quando a sociedade está falhando, quando ela falha, é que surge o Estado. Então, o Estado é a falha da sociedade. Porque se uma sociedade livre, que faz e acontece, não precisa de governo, não precisa de prefeito, não precisa de governador, não precisa de presidente, não precisa de nada. Ela faz e acontece. É a sociedade organizada, né? A sociedade organizada. Uma comunidade organizada e ela se comunica livremente com as outras comunidades, etc. Aí, para que vai precisar ali dos prefeitos comunicarem? Se faz tanto que boa parte dos municípios nos Estados Unidos nem tem prefeito mais. Lá tem 19 mil municípios, a maior parte não tem prefeito eleito. É tipo uma comissão de moradores e eles elegem ali rotativamente, não remunerado. Então, não tem nada dessa organização hierárquica que a Constituição impõe. Então, não somos um país livre, efetivamente, por causa disso, dessa dinâmica. Poucas pessoas veem isso. Nós temos ali direitos individuais que não são dessa Constituição, não, viu? Os direitos individuais estão lá da primeira Constituição brasileira, que foi em 1824, está lá. Aqueles direitos individuais foram preservados desde 1824. Mas não é que essa Constituição é que trouxe os direitos individuais. O caramba, tá lá com a gente desde país livre. Nós temos direitos individuais. Nós nascemos constitucionais com direitos individuais. Essa aqui é a história do Brasil que ninguém fala. A Constituição atual, ela se valorizou desses direitos, criou outros direitos e se colocou como a entregadora e a permissora desses direitos. Então, isso aqui está errado, entendeu? A sociedade deixou de ser livre por enganação. Olha, meu amigo Luiz Felipe, quero lhe agradecer. Eu que agradeço. É muito bom. Acho que nós vamos voltar a falar outras vezes, porque é muito bom, é empolgante, né? A gente aprende muito conversando com esse muito obrigado. Então, está representando muito bem o Ceará. E eu espero também que os meus amigos que são do Ceará também valorizem aqui esse nobre deputado, porque, de fato, temos que valorizar aqueles deputados com responsabilidade, que queiram defender o seu país, que entendem o rigor que é e como é difícil você tomar posições como o doutor aqui tem tomado, de você defender ideias de equilíbrio fiscal, de responsabilidade pública, defender a cidadania. E você faz isso de uma maneira primorosa. Temos que valorizar a todos que fazem isso. Muito obrigado, meu amigo. Eu também diria assim, mesma coisa para esse público de São Paulo, ter um deputado brilhante, capaz, um homem que seguramente dava para ser o prefeito e governador de São Paulo, com segurança, melhor do que esse Dória 100 mil vezes, que é um doido que está aí. Mas eu queria que você usasse um tempo aqui para fazer as suas considerações e dar uma mensagem de esperança para o povo do Ceará. Olha, meus amigos... E do Brasil também, e do Brasil. No Brasil, todos que estão escutando, esse momento, ele tem afligido a todos nós. É uma mudança que impacta no nosso estilo de vida, nas nossas expectativas. Esperamos que vamos sair do outro lado desse processo de uma maneira muito melhor, como cidadão, como governo, como economia. Nós esperamos que isso vá acontecer. Eu estou seguro que sim, porque a consciência do cidadão brasileiro está muito elevada. A consciência da nossa cidadania,
da nossa força como país, da nossa força como indústria, e que temos sim também um governo, pela primeira vez em um bom tempo, honesto e que quer fazer justiça. Então, nós temos aí uma seguridade que vale a pena lutar por isso. Agradeço a todos aí a audiência. Podem contar conosco. Temos bons deputados lá. Infelizmente, né, doutor, nós não somos a maioria absoluta. É verdade. Mas É verdade. temos aí bons deputados que querem representar o cidadão brasileiro e querem representar o país. Então, temos a esperança. E com essa esperança é que a gente vai adiante e vai passar por isso. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos voltar ao homeschooling das nossas crianças. Sim, sim.